Olá, boa noite a todas e todos. Bem-vindos. Vamos esperar o pessoal chegar. Então, vamos nos apresentar. Vamos. Eu sou Lívia Castelo Branco, psiquiatra, coordenadora do Núcleo de Sexualidade da Ulishe. Eu sou Lara Canone, sou psicóloga e integrante do Núcleo de Sexualidade daqui da Ulishe. E a gente está aqui para falar sobre um tema bem interessante, controverso, polêmico, mas muito importante de ser falado, né? Que é a transexualidade. Quando a gente fala de transexualidade, a gente fala um nome tão grande, tão complexo, parece que está muito longe da nossa realidade, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Sim, e é um tema que cada vez mais tem aparecido nas mídias, até em novelas tem retratado mais, mas acho que ainda fala-se pouco no âmbito da saúde mental. Então a nossa proposta hoje é poder tirar algumas dúvidas, desconstruir até alguns tabus, alguns mitos, certo? Então podem ir interagindo com a gente, manda aí perguntas no chat que a gente vai aqui batendo esse papo. Eu acho que para começar, então, a gente vai aqui pegar algumas perguntas que já foram feitas antes, tá? E aí, conforme a gente for respondendo aqui, conversando, vocês podem ir mandando que a gente vai estar atenta ao mesmo tempo, tá bom? Boa noite aí a todas e todos que estão chegando. Podem chegar, certo? Então, vamos passar, Lívia, para a primeira pergunta? Vamos. Qual a diferença entre gay e transexual? Essa é uma pergunta que sempre que a gente fala sobre esse tema aparece, é impressionante. E muitas vezes as pessoas confundem mesmo e acham até que é a mesma coisa, quer falar sobre a mesma coisa, e não é. Exatamente. Porque quando a gente está falando de pessoas gays, a gente está falando sobre orientação sexual. Já a transexualidade é uma questão relativa à identidade de gênero. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Uma está falando sobre orientação sexual, a outra sobre identidade de gênero. Isso. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está dizendo o que a pessoa tem atração sexual por, né? Por homens, por mulheres ou por outras coisas, né? E quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de como a pessoa se enxerga e se identifica. Então, independente do meu corpo ser de homem ou de mulher, com o que eu me identifico, né? Então, realmente são coisas diferentes. Uhum. E aí, só para ficar um pouquinho mais nítido, quais são as orientações sexuais? Então, a pessoa pode ser homossexual, que seriam gays e lésbicas, certo? Homens gays, mulheres lésbicas. Bissexuais, que seriam aquelas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sentem atração, desejo romântico por homens e mulheres, independente do seu gênero. Tem as pessoas que são pansexuais, que eu acho que esse é um termo que ainda não é muito conhecido. Exato. Que são aquelas pessoas que sentem atração por qualquer ser humano, independente do seu gênero. Essa não é uma coisa que salta como um critério de se sentir excitado, de se sentir atraído. E as pessoas heterossexuais, que são aquelas que sentem atração pelo gênero oposto ao seu. Já no âmbito da identidade de gênero, as pessoas podem ser trans ou cis. Acho que esses nomes as pessoas já ouviram falar, né? Trans, cis, né? Transsexual é aquela pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do que foi atribuída ao nascimento, né? Então, por exemplo, um homem, uma pessoa que seja do sexo masculino biológico, que se identifica como uma pessoa do sexo feminino, por exemplo, né? Então, ela seria transexual. Mas a gente tem também um outro espectro, que é o espectro da transexualidade bem maior. Como é que é isso, Lara? Uhum. Antes de falar sobre isso, eu só vou falar sobre a cisgeneridade, para poder explicar um pouquinho, porque esse é um termo que eu acho que é menos conhecido ainda. A gente fala muito sobre pessoas trans, tem surgido muito esse tema, mas falamos pouco sobre pessoas cis. E é importante nomear também. As pessoas cisgêneras, que a gente usa essa abreviação cis, são aquelas que continuam ao longo da vida se identificando com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Então, por exemplo, uma mulher que quando nasce o bebê tem lá uma vagina, então lida como mulher e ao longo da vida continua se identificando como mulher, que é inclusive a maioria da população mundial se identifica enquanto cis. E por ser essa maioria, fica tão naturalizado que a gente esquece de falar.
Exatamente. Mas Mas aí, a gente pode ter 1% da população, às vezes chega a ter, né, esse espectro trans. sim. Que também é muito comum. O fato de ter menos quantitativamente não quer dizer que é uma anormalidade ou uma Ou patologia. que não exista, né? Ou que não exista. Exatamente. E aí você estava falando sobre a questão da transexualidade, ser um espectro. Sim, porque assim como a orientação sexual, né, você pode ser, a gente fala de uma escala de 1 a 6, que você seria totalmente homossexual ou totalmente heterossexual, e você poderia tá ali entre um e outro, né? A pessoa que é bissexual estaria ali no meio. E a transexualidade não tem uma escala específica para isso, mas também tem um espectro, ou seja, você pode ser totalmente trans ou você pode ser totalmente cis. E é comum que as pessoas transitem nesse espectro. Uhum. Então, não sei se está ficando acessível. Se tiver alguma dúvida, podem falar aí, gente, no chat que a gente vai respondendo. Mas eu acho que tem 2 pontos aí que precisam ser falados, que é o que é que a gente entende por feminilidade e masculinidade. Sim. Então, pessoas cis, como eu, por exemplo, certo? Podem se sentir, em alguns momentos, com alguns traços, alguns comportamentos que são lidos como masculinos, socialmente falando. Então, tem um fator cultural também. Porque se na nossa cultura a gente entende que existem roupas, trejeitos, afetos, cabelo, formas de se portar que são mais ligadas ao feminino e outras mais ligadas ao masculino, quando a gente vê um corpo que não corresponde a esse ideal aí, num primeiro momento pode causar um certo estranhamento. Mas é importante da gente perceber, até mesmo fazendo uma autoanálise, de que todos nós temos uma certa fluidez nesse sentido. Exato. Certo? E essa primeira pergunta é uma coisa que chama muita atenção, de quando você vê uma pessoa que tem um homem que tem um jeito mais afeminado, as pessoas tendem a falar é gay, é homossexual, etc. Pode ser que a pessoa seja trans, né? Ou pode ser que ela simplesmente tenha um jeito mais feminino. Não necessariamente ela é homossexual ou ela é trans, então realmente são coisas diferentes. Uhum. Eu acho que o mais importante é a gente não julgar, né? A gente perguntar. Às vezes a gente tem curiosidade e as pessoas se interessam de conversar sobre isso, né? Então... E aí eu acho que essa discussão acaba chegando na nossa segunda pergunta, que inclusive vi que fizeram também ali no chat do Instagram. Zeca Luiz perguntou, então um trans pode ser gay? Certamente pode, porque como a gente estava falando antes, uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é a identidade de gênero. Então, uma mulher, vamos pensar assim, uma mulher ela pode ser hétero, bissexual, lésbica, pansexual, assim como um homem pode ser gay, pode ser hétero, pode ser bissexual, pansexual. Exatamente. Então, essa regra vale tanto para pessoas trans, tanto para pessoas cis. Esse é um equívoco que muitas vezes se propaga por aí, de pensar que pessoas trans necessariamente têm que ser hétero. Porque assim, se é para gostar de alguém do mesmo gênero que você, então para que você transicionou? Pois é. Mas isso aí é um equívoco de pensamento nosso. A gente tem que começar a entender que pessoas trans podem sim pertencer a outros segmentos, inclusive da sigla LGBT. Exato. Tá? E aí a gente tem essa famosa sigla, né, LGBTQIA+. A gente tem um monte de nomenclatura. O nosso objetivo aqui não é ficar na teoria, destrinchar cada nomenclatura, o que é. Então, nosso objetivo é muito mais conversar um pouco de uma forma mais leve sobre esse assunto, né, sem muita teoria. Uhum. E aí tem uma pergunta aqui que eu também acho que é uma dúvida muito frequente de muitas pessoas, se ser trans é consequência de algum distúrbio psicológico. Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, na saúde mental, o que a gente observa é que tudo é muito relacionado com a cultura do lugar, com a época que se está vivendo. Então, até a década de 70, ser homossexual era uma doença que estava caracterizada, né, na classificação de doenças.
e a transexualidade também estava. E aí está vindo o CID-11 agora, que é a classificação internacional de doenças que vai ficar valendo em breve, que já fala questões relacionadas à sexualidade, não fala exatamente a transexualidade como uma doença. Então, assim, o objetivo não só é despatologizar, ou seja, deixar que isso, fazer com que isso deixe de ser uma doença, mas também permitir que essas pessoas tenham acesso aos serviços de saúde. Porque mesmo uma pessoa trans que tem um sexo biológico masculino, se a gente fica com sexo feminino, com o gênero feminino, essa pessoa vai precisar de tratamentos para próstata, por exemplo, né? Se for uma mulher, pode precisar de um preventivo, pode ficar grávida, enfim. Sim. Então, é importante que essas pessoas tenham o acesso não só para as questões genitais, mas também pelas questões de saúde, porque são muito negligenciadas. Uhum. E Lívia tocou num ponto fundamental aí de como os diagnósticos eles vão se atualizando ao longo do tempo, ao longo também do refinamento dos estudos no campo da saúde mental, do entendimento como é que a cultura pode interferir ou não em certas classificações diagnósticas. E acho que a gente está, neste momento, num período de acompanhar essa transição diagnóstica que por muito tempo ficou mesmo lá estabelecido nesses manuais mais consolidados, mais respaldados, como uma questão patológica, assim como a homossexualidade já foi também colocada. E aí isso tem mudado, porque se entende que não é uma questão de distúrbio psicológico, transtorno mental, nem nada desse tipo. É uma questão relativa ao gênero. E nós, enquanto sociedade, estamos caminhando para esse entendimento, né? E desconstruindo também muitos preconceitos e muitos tabus nesse sentido. A gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, e aí vou ler para a gente responder. Quais as especificidades de cuidado na clínica com pessoas transexuais? Lívia falou, aí listou algumas das necessidades no âmbito da saúde em geral, que é esse acompanhamento que costuma ser o mais divulgado no nível de hormonização, de cirurgias também de redesignação sexual, mas não é só isso que as pessoas trans solicitam da equipe de saúde. E nós que trabalhamos com a saúde mental precisamos entender também qual é o nosso lugar de poder oferecer um serviço de qualidade e atento às especificidades. Então, a priori, a gente só tem um princípio, pelo menos no âmbito da psicoterapia. Entender que não é uma patologia e, portanto, a gente precisa entender qual é a demanda daquele sujeito que está chegando na clínica para a gente. Não existe uma demanda geral que todas as pessoas trans procuram no atendimento. E o momento de transição também que ela está vai ser um dos nossos nortes do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que está no início da sua transição, que ainda não se apresentou para a rede de apoio próxima, como família, amigos, relacionamento, ela provavelmente vai ter demandas muito mais específicas do que aquela pessoa que já é reconhecida socialmente com a sua identidade, que já tem os seus documentos, inclusive, retificados. E, então, a gente precisa saber desses detalhes aí, para a gente poder conduzir o nosso trabalho, mas sempre entendendo aí que esses termos específicos que a gente trouxe aqui para vocês, alguns, porque tem vários outros, e os encaminhamentos também na rede de saúde, certo? E quais são essas demandas que o próprio sujeito traz. Exato. Eu acho uma coisa importante também da gente falar, são duas questões. Primeiro é que o mais importante para o indivíduo é ser reconhecido como ele se sente, né? Isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, assim, vem da marcação de consulta. Né? Então, você tratar pelo pronome que a pessoa se identifica, chamar pelo nome social, mesmo que ela não tenha feito a retificação dos documentos ainda. Imagine, é só você se colocar no lugar de qualquer pessoa. Você é do sexo feminino e estão te chamando de João o tempo inteiro. Isso vai incomodar. Né? Então, assim, é uma questão que vem desde lá, da marcação, do tratamento na recepção.
Começa daí e depois é importante também do profissional estar atento a como ele se coloca durante essa consulta. Como é que vai tratar essa pessoa? Vai minimizar alguma queixa ou outra, né? Vai direcionar o tratamento para que a pessoa mude de ideia, por exemplo? Porque às vezes a gente, sem querer, a gente tem umas opiniões pessoais que acabam interferindo na clínica. E se o indivíduo sentir qualquer tipo de rejeição do profissional, ele não vai voltar. Então, ele pode estar perdendo uma oportunidade. Então, realmente, é outra coisa que é importante a gente estar atento. E não só não vai voltar, como vai acabar sendo, mais uma vez, adoecido. Sim. E deslegitimado na sua própria identidade. Então, essa preparação da equipe, não só da psicologia e da psiquiatria, mas, como Lívia falou, da portaria, da recepção, é muito importante também, porque muitas vezes o que nós, enquanto pessoas cis, nem prestamos atenção, para as pessoas trans são detalhes que deixam marcas muito fortes, né? De você não ser reconhecida na sua própria identidade, muitas vezes. E aí, algumas situações de constrangimento, como essa aí do documento, de ver lá um nome masculino e na sua frente ter uma mulher, isso, se a gente não tem um certo tato, se a gente não tem um preparo para lidar com as especificidades da clínica com pessoas trans, a gente vai acabar reiterando uma série de violências. Então é isso, tá atenta aí desde o nome até as outras questões que vão chegando com o tempo. Mais uma pergunta chegou aqui pra gente. A pessoa nasce trans ou ela é influenciada pelo meio? Pergunta de Deco. É muito interessante também sua pergunta, Deco. A formação da identidade de gênero, ela vem desde a barriga, né? Desde da formação fetal. Então, assim, existe a formação do gênero genital, biológico e da identidade de gênero também nesse período gestacional. E eles vêm em períodos diferentes da gestação. Então, realmente, é possível que um se desconecte do outro. Então, assim, existem componentes biológicos, sim. Se a gente vai ver, por exemplo, algumas estruturas do cérebro de uma pessoa trans, às vezes, se é um indivíduo do sexo biológico masculino que se identifica com o gênero feminino, algumas estruturas cerebrais podem ter um formato ou um tamanho específico mais compatível com o do gênero feminino, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa que se nasce, mas assim, gênero também é uma coisa muito social e muito cultural. Então, a forma que a pessoa é criada, como ela se coloca, como ela é aceita, etc. Tudo isso vai influenciar também em como isso vai aparecer. Então, a gente não consegue dizer que é só o biológico. Uhum. Agora, a pergunta que Deco fez me fez pensar em outra coisa, Lívia. Nesse sentido, assim, se o meio interfere. Principalmente agora, nessa época que está chovendo fake news por aí. Então, não sei se vocês já ouviram pessoas falando assim, se eu ouvir Pablo Vittar, minha criança vai virar gay. Se ver um casal lésbico na rua se beijando, então minha criança vai ser homossexual. Nesse sentido, o meio não tem nenhuma determinação ou influência na identidade de gênero ou orientação sexual da pessoa. Não é como se nós fôssemos suscetíveis a internalizar o que a gente vê de fora o tempo todo. Então, não tem nenhuma evidência e é totalmente falsa essa ideia de que se crianças tiverem contato com pessoas trans, elas também vão ser trans. Muito pelo contrário. A tendência é que sejam pessoas que estejam muito mais abertas a aceitar a diversidade, a não propagar preconceitos e a não ter posturas violentas e agressivas com o outro em sua diferença. Então, só para a gente poder acabar de vez com essa fake news aí. É verdade, é importante falar sobre isso, porque quando eu coloco do meio cultural, na verdade eu estou dizendo um outro sentido, que se a criança é transexual, isso começar a aparecer e for reprimido pelos pais ou pelos coleguinhas na escola, etc., isso pode gerar transtornos mentais. Então, sim, quando eu falo da influência da cultura, essa pessoa vai ser acolhida ou ela vai ser rejeitada. Então, é muito mais nesse sentido. Mas, realmente, é uma coisa para a gente pensar. O desejo é uma coisa que é muito pessoal. Será que, realmente, uma criança vai criar desejos que ela não tem por conta de influências
né? A gente sempre tem uma subjetividade, né? Então, é algo para a gente se pensar. Uhum. E aí, nesse sentido, então, não existiriam pessoas LGBTs que são filhas de casais héteros, que são filhas de casais cis. Como explicar, não é? Então, não tem relevância nesse sentido de influência. Porém, como Lívia trouxe, muitas queixas, isso é muito frequente da população trans, estar psiquicamente adoecida por não ser reconhecida e não ser aceita no meio. Então, existe realmente essa questão aí de agravar um certo mal-estar, um certo sofrimento, quando aquelas pessoas que supostamente deveriam estar ali dando um apoio, um suporte, um afeto, né, fazendo parte dessa transição, elas não fazem isso. Então, sintomas como depressão, como ideação suicida, isolamento social, constrangimento em estar em público, costumam ser queixas recorrentes da população trans. Mas isso não é porque elas já nascem com essa predisposição. É porque existe todo um meio social aí, toda uma cultura que acaba acentuando essas possibilidades de adoecimento. Exato. Inclusive, é uma das perguntas que tem aí também, né? Que o pessoal fez mais cedo. Quais são as doenças que podem aparecer, né? Isso. Então, Lara já falou da questão da depressão, né? É muito comum, quadros depressivos, transtornos de ansiedade, essa coisa da timidez, né? Esse isolamento pode evoluir, por exemplo, para uma fobia social, né? Então, assim, às vezes a pessoa teria um potencial profissional ou social muito grande, ela acaba alcançando menos etapas na vida por conta desses sintomas, né? Uhum. E, além disso, além das questões de saúde mental, tem as questões de saúde física também. Porque essas pessoas evitam ir ao médico porque elas são rejeitadas, maltratadas, enfim. Então, é uma questão de saúde como um todo. Mas a saúde mental, geralmente, é a que mais fica abalada. Outra questão de saúde física é o uso do banheiro público também, muitas vezes, que esse aí é um assunto que a gente não conseguiu ainda progredir, né, no coletivo, imagine que situação, uma pessoa trans que se identifica como mulher ter que ser obrigada a entrar no banheiro de homem, porque se entrar no banheiro feminino vai ser rechaçada. Então, esse aí é um outro sintoma muito recorrente de ter, por exemplo, infecção urinária, por ter que prender o xixi por longos períodos no dia até chegar em casa e poder fazer suas necessidades básicas. Então, olha só a lista aí de questões básicas que a gente às vezes nem para pensar que não faz parte da nossa realidade, mas que atinge essa população. Exatamente. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Uma pessoa pode se descobrir ser transexual na adolescência ou na vida adulta? Pergunta de Claudionice. Uhum. Sim? Sim. Desde a infância pode aparecer, mas tem pessoas que começam a identificar na adolescência e alguns na idade adulta, e quando a gente vai investigando já tinha algumas coisas que a pessoa mesmo fingiu que não viu, não percebeu, enfim. Mas pode acontecer em qualquer idade da vida. A gente tem os especificadores para a infância e os especificadores para a adolescência e idade adulta também. Uhum. Muitas vezes, até por ser um assunto menos conhecido ou menos debatido no senso comum, essas pessoas, num primeiro momento, acham que é uma questão de orientação sexual. Então, Isso. por exemplo, eu estou percebendo aqui que me identifico com a masculinidade, então devo ser lésbica. E aí, com o passar do tempo, até, enfim, tendo experiências de vida, não é exatamente isso que traz aí uma identificação, uma resposta para essa questão que foi instaurada. E aí a pessoa pode se dar conta, muitas vezes até num processo psicoterapêutico, de que não é só sobre a sexualidade que esse desconforto aparece, e sim com a questão de gênero. Então, para a gente saber aí que quando aparecem casos de pessoas que transicionam depois de adultas, é possível. Muitas vezes é mais difícil do meio aceitar, Isso. né, nesse sentido de achar que é uma coisa que apareceu do nada.
Assim, Exato. repentinamente a pessoa decidiu que é trans, não é assim que acontece. Mas o processo até de se reconhecer, de se afirmar, ele pode ser lento. E aí é no tempo de cada pessoa. Tem pessoas que desde de criança já começam, não é um processo de transição, a família também pode ser mais atenta, mais delicada ao assunto, mas tem outras pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo até de entender que é possível, e aí pode demorar mais. Mas assim, independente da fase da vida, pode aparecer sim. Às vezes até na terceira idade, né? Às vezes a pessoa já foi casada, já teve filhos, Sim. né? Às vezes aparece. Uhum. Bom, vamos ver aqui uma outra pergunta para você. Ó. No processo de transição, qual o papel do psiquiatra? Eu acho isso muito interessante da gente discutir também, porque assim, existem algumas questões que ainda são médicas, né? Então, por mais que a gente considere a transexualidade como uma questão que é social, que é cultural, é psicológica, etc., existem algumas coisas que tem que ter um diagnóstico médico. Como é que a pessoa vai passar por uma cirurgia, né? Ou tomar um remédio para fazer uma transição se não for acompanhado por médico? Então, realmente, para você fazer a cirurgia de redesignação sexual, você tem que ter pelo menos 2 anos de acompanhamento psiquiátrico. Geralmente, esse acompanhamento psiquiátrico, ele é junto com acompanhamento psicológico, junto com grupos de apoio, grupos de discussão, porque é importante você compartilhar as vivências, né? Você começar essa transição social primeiro, então você ir sentindo como é que isso aparece para você, como é que é a reação das outras pessoas, como é que você se sente com esse corpo. Por quê? Porque às vezes vem uma questão que é completamente diferente da transexualidade. Pode ser, por exemplo, um transtorno psicótico, ou pode ser uma questão de self, ou seja, uma questão mais da personalidade, não exatamente de gênero, e a pessoa está confusa, né? Então, existem também as pessoas que mudam de ideia, que é raríssimo, mas pode acontecer. Então, para que a gente tenha essa segurança, a gente precisa de pelo menos 2 anos de acompanhamento psiquiátrico. Vai ser através de consultas, né? Consultas regulares que podem ser mensais, de 3 em 3 meses, vai depender muito da evolução do paciente. E a gente vai acompanhar também as comorbidades psiquiátricas. Então, se existe um transtorno de ansiedade, se existe um transtorno depressivo associado, um transtorno de personalidade também. Muitas vezes existe uma dificuldade na relação com as outras pessoas, uma dificuldade de dar continuidade a projetos, outras coisas que vão além da transexualidade, que influenciam na vida da pessoa como um todo. Então, o psiquiatra vai estar acompanhando isso. E o acompanhamento, ele também é multidisciplinar. Então, a gente vai ter o psicólogo que vai lidar com essas questões individuais, né, de como a transexualidade é para aquele indivíduo, mas a gente vai ter também assistente social, que vai ajudar com a questão de documentos, por exemplo, dar suporte com relação à família, se for expulso de casa, por exemplo. A gente vai ter o apoio do advogado, que vai ajudar com relação a algum processo que caso apareça, até a parte da transição mesmo dos documentos. A gente vai ter o endocrinologista, que vai fazer a parte hormonal, o urologista, que vai fazer a parte de cirurgia, o ginecologista também, cirurgião plástico, fono, né? Também para a parte da voz. Então, assim, a gente tem uma equipe muito grande para lidar com esses pacientes. Uhum. E aí, aquilo que a gente falou bem no início, é importante saber qual é a etapa da transição que esse sujeito tá, porque se ele deseja, ou ela deseja, porque não são todas as pessoas trans que desejam passar por um processo cirúrgico, aí ela provavelmente vai ser encaminhada para toda essa equipe multidisciplinar por 2 anos, para poder que essa decisão ela possa ser construída com bastante certeza e com bastante afirmação, até porque a cirurgia é irreversível. Isso. Então, a gente tem uma responsabilidade enquanto profissional muito séria nesse sentido, porque essa é uma escolha que depois não dá para voltar atrás na questão da cirurgia. Agora, para pessoas que não desejam passar por um processo cirúrgico, também recomendado passar aí pela equipe multidisciplinar, mas o foco pode ser diferente, inclusive na terapia. A gente não trabalha apenas com a preparação desse sujeito para a cirurgia,
mas até a questão da transição, de se sentir fortalecida para poder se apresentar na sociedade, para as pessoas que se amam, né, para as pessoas que importam para essa pessoa, isso aí é um passo muito significativo e muitas vezes muito doloroso. Então a gente apoia também, a gente constrói esse caminho, esse rumo aí, juntos. E em outros momentos, a pessoa que é trans, ela não necessariamente vai trazer alguma demanda em torno da transexualidade. E isso aí é pouco dito, mas precisa ser dito também. Não é porque uma pessoa é trans que ela necessariamente vai procurar um serviço de saúde mental para falar sobre a sua transexualidade. Tenho experiência clínica de pacientes trans que não falam sobre a transexualidade, falam sobre outras questões. Não é uma questão, né? Pessoas que são inseridas no mercado de trabalho, que têm um relacionamento amoroso, que têm aceitação da família e vão tratar de outras demandas, assim como qualquer outro sujeito. E a gente, enquanto profissional, tem que estar preparada, tanto para uma demanda quanto para outra. Eu acho que uma coisa que ainda é escassa e que aí a gente precisa repensar na questão da saúde é pessoas que procuram com essas demandas específicas, a gente precisa ter o aporte técnico para dar esse suporte. Exato. Né? Então, ou seja, nem todo transexual vai precisar de psiquiatra. Às vezes até nem de psicólogo, mas exatamente. A gente está olhando o ser humano como um todo, né? Mas quando a gente fala de intervenções físicas, né, ou tratamento hormonal, ou cirurgia, aí realmente vai precisar do acompanhamento com o psiquiatra. Sim. Olha, tem mais perguntas aqui. Pergunta de Luana. Tenho uma prima trans. Desde pequena, a gente já via que ela era diferente, mas a família ignorou. Durante a adolescência, ela sofreu muito em suas relações sociais, namoro, etc. Como atuar nesses casos? É melhor já fazer algo na infância? Essa pergunta também é muito, muito interessante, porque é o seguinte, a família fica muito perdida, né? E agora? O que a gente faz? A gente acolhe isso, a gente vai colocar isso na escola, a gente vai compartilhar isso com o resto da família, a gente vai deixar só na nossa casa, né? Então, assim, o que os estudos têm observado é reprimir e rechaçar isso vai gerar mais sofrimento para a criança e não necessariamente vai fazer com que ela lá na frente deixe de ser transexual, né? O fato da criança ser transexual na infância não quer dizer que ela vai ser na idade adulta. E reprimir também não vai influenciar nisso, mas pode gerar mais sofrimento. Então pode ser que seja uma criança mais isolada, uma criança que chore mais, que tenha dificuldade escolar. Então, assim, na verdade, não existe como é que eu posso dizer? Uma recomendação oficial, mas o que a gente orienta quanto mais você questionar isso e reprimir, punir a criança, mais sofrimento você vai gerar. Então, qual seria o melhor caminho? Seria acolher realmente. Uhum. E a questão da faixa etária também é algo que traz as suas especificidades. Uma coisa é uma clínica com uma pessoa trans que é adulta, outra coisa é uma clínica com uma pessoa trans que é criança. Porque aí a gente vai ter também que fazer um trabalho com os pais e com a família. E muitas vezes a família prefere e escolhe reprimir num sentido de proteger essa criança. Né? Uma ideia que é equivocada de achar que se tentar abafar, então a criança vai mudar de ideia ou as pessoas não vão saber e, portanto, não vão violentar essa criança. E isso é muito delicado, porque acaba causando consequências outras, como Luana trouxe aí agora, de que o fato da família ter ignorado não fez a prima dela deixar de ser trans. Muito pelo contrário, até acabou aí potencializando outros tipos de dificuldade que apareceram em outras etapas da vida, adolescência, vida adulta, relacionamentos. Então, eu acho que a gente ainda está iniciando nesse processo de ter mesmo aproximação das questões de gênero na educação, na família, não só na saúde mental, mas a gente precisa ampliar essa discussão para que as pessoas saibam como lidar de uma maneira acolhedora e não repressora. E nesse sentido, a gente precisa desconstruir alguns tabus, como, por exemplo, de que a transexualidade é um erro,
ou que é um desvio. Ou que é uma escolha. Ou que é uma escolha, exatamente. E aí, uma criança que apresenta, vamos dizer assim, algum tipo de diferença em relação às outras, a maneira que ela se expressa, né? Gosta de usar roupas, brinquedos, cabelo, diferente do que a gente esperava socialmente para o gênero dela, não necessariamente quer dizer que ela vai ser, que ela é uma criança trans. Mas se a gente já com a cabeça de adulto, já foi aí, socializado, com essa perspectiva de uma diferença muito, muito nítida entre masculino e feminino, a gente tenta dizer para essa criança que ela não pode fazer dessa maneira, de que está errado, olha só os efeitos, a gente não tem como dimensionar os efeitos psíquicos que isso vai causar para essa criança. Então, muitas vezes, a demanda, nos casos da infância, é dos pais. Exatamente. Não é nem da criança. A criança está lá, ó, de boa, curtindo a vida dela e a família pirando. Exatamente, porque assim, para a criança as coisas são muito naturais. Então, no fim das contas, às vezes os pais ficam super preocupados de como é que os coleguinhas vão reagir e tal. E a criança, ela aprende as coisas e se adapta muito fácil, né? Então, muitas vezes na escola é muito mais tranquilo do que na casa dos avós, por exemplo. Então, é uma coisa também para a gente pensar, será que precisa se preocupar tanto? Será que precisa proteger tanto? Será que realmente você precisa punir o seu filho por ele ser quem ele é? Ou que ele se sente bem? Então, são coisas para a gente se perguntar, né? Uhum. Vamos ver outras perguntas. Podem ir mandando aí, viu, gente, no chat que a gente vai vendo. Existe tratamento para a pessoa deixar de ser trans? Rapaz, gostei da pergunta, viu? Na verdade, esse tema também é muito controverso ainda, né? A homossexualidade, isso já ficou estabelecido, que não é doença e que se qualquer profissional de saúde que for fazer algum tipo de tratamento de reversão de orientação sexual vai ser punido pelo conselho, né? Os conselhos de psicologia, de medicina, etc. Na transexualidade ainda não existe isso, mas é algo que, assim, não existe, no fim das contas. Então... O Conselho Federal de Psicologia, na verdade, já emitiu uma resolução, que é a 01 de 2018, muito recente, não é 2 anos só, que pune também qualquer profissional da psicologia que tenta fazer esse tratamento de reversão. Por que isso existe? Na psicologia já existe. Na psicologia existe, na medicina ainda não, né? Não. Por que existe essa resolução? Porque justamente com todos os estudos que foram feitos, com todos os acompanhamentos com pessoas trans, foi constatado que de fato é o que a gente está falando aqui desde o início. Não é uma doença, não é um distúrbio, não é um transtorno, então não pode ser curado. O que é doença não se cura, não é isso? Então, além de ter essa proibição do nosso conselho, a gente vê que casos de pessoas que se submetem a essa tentativa de cura, o que é até propagado aí popularmente como cura gay, elas são pessoas que acabam ficando em uma situação de vulnerabilidade ainda maior, de adoecimento ainda maior psiquicamente. Então, são tratamentos ineficazes e também desonestos os que prometem essa cura. E a gente aqui na Olist, a gente tem uma postura muito firme nesse sentido de que não compactuamos com esse tipo de posicionamento. Exato. Nosso objetivo sempre vai ser aliviar o desconforto do indivíduo, né? Então, existem pessoas que são transexuais, mas não vão se identificar completamente com o outro gênero, do masculino para o feminino. Então, pode se identificar com roupas ou com o seio, por exemplo, de uma forma, e já o cabelo de outra, a barba de outra, maquiagem não. Enfim, então, como eu falei daquele espectro, né, de que você pode ser totalmente cis e totalmente trans, isso vai aparecer na clínica também. Então, nosso objetivo é observar e ajudar o indivíduo a encontrar qual é o ponto que ele se sente mais confortável. Pode ser que seja um ponto que é muito próximo da cisgeneridade, né? Ou pode ser que seja da trans. Então, assim, vai depender muito de cada pessoa. Vamos ver aqui outra.
Como as profissionais podem estar se apropriando das discussões de sexualidade e gênero para o cuidado na clínica? Gostei. Pode começar. Como? Primeira coisa, eu acho que é entendendo que não é porque a gente não tem acesso a essas discussões de uma maneira mais assim acessível o tempo todo, inclusive até muitas vezes nas nossas formações, né, de graduação, que a gente não tem essa responsabilidade ética mesmo de correr atrás, de nos atualizarmos. Então, existem referências, tá? Existem muitos trabalhos sérios, muitos trabalhos publicados aí na internet, gratuitos, que falam sobre a questão de gênero e de sexualidade, e aí a gente pode estar se apropriando dessas discussões a partir desses materiais. Existem revistas científicas que são específicas para as questões de gênero e sexualidade, né, de universidades conceituadas. Existem também grupos que têm atuação nesse sentido que a gente pode estar procurando, como, por exemplo, nos próprios conselhos. O de medicina, eu não sei muito bem como é que funciona, mas no conselho de psicologia, tanto o regional quanto o federal, tem grupos de trabalho que tem pessoas aí especializadas, de referência nesse segmento, que a gente pode estar procurando. A gente também tá aqui com o nosso núcleo de sexualidade na clínica, para quem tem interesse. No site tem lá uma aba que vocês podem procurar, que a gente está sempre fazendo palestras, divulgando alguns materiais, né, nesse sentido. Então, é procurar, porque existe. Agora, assim, a procura ativa também de nós, enquanto profissionais, ela precisa existir. A gente não pode simplesmente ficar parado esperando que a informação chegue. Exato. E além disso, a questão da experiência prática também, né? De você conviver. Se você transita em vários espaços, você vai ver pessoas diferentes e aí você vai conseguir enxergar uma outra realidade que vai além do consultório, né? Como é que essa pessoa se comporta, né? Como é que é para ela estar em outros espaços. Então, isso também é muito interessante. E além dos materiais, tem os grupos de discussão na internet. Você tem, por exemplo, o grupo da UFBA, de Doutora Ivete. Então, assim, tem vários lugares que você pode ter bastante informação. Sim. Procurem, gente. Tem que ter o desejo, a curiosidade. É isso que move muitas vezes. Visto que há caso de pessoas que se arrependem, com que idade uma pessoa deve iniciar a transição? Pergunta de Zeca. A transição hormonal pode ser feita a partir dos 16 anos, com acompanhamento, mas a cirurgia realmente de redesignação sexual a partir dos 18. Então, realmente, se a gente considerar que o adolescente ainda está na fase da consolidação da personalidade e algumas questões realmente podem mudar, então a gente coloca a partir dos 18 anos. Mas sempre com aquele tempo de acompanhamento. Então, mesmo que a pessoa tenha 35, vai precisar de pelo menos 2 anos de acompanhamento caso ela faça a cirurgia. Né? No caso do tratamento de hormônio, também é muito importante esse acompanhamento, porque alguns tratamentos influenciam na fertilidade. Então, o sexo biológico masculino, caso faça o tratamento hormonal, pode ficar estéril, né? Então, realmente, é algo que é irreversível também. Por mais que depois que ela pare o tratamento, volte a ter o corpo mais masculino, a fertilidade se perde. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado na hora de começar esse tratamento. E além disso, eu só acrescento que o processo de transição, ele não diz respeito só à parte da cirurgia ou de acompanhamento hormonal. A transição começa quando a pessoa se dá conta ou se autoriza a se apresentar, né, a se identificar com o gênero diferente do que lhe foi atribuído ao nascimento. Então, o que a gente chama de transição social, né, muitas vezes. O que é isso? Ela é anterior ao processo cirúrgico e do acompanhamento de saúde especializado. É quando a pessoa começa já a cogitar qual é o nome que ela vai se identificar. É quando a pessoa se apresenta com um pronome diferente do que... Quando refere-se a si mesmo naquele gênero. Diferente do que antes era atribuído a si mesma.
É quando a pessoa começa a mudar, por exemplo, as roupas do seu guarda-roupa, então vai comprar roupas, sapatos diferentes. É quando começa a fazer mudanças nesse nível estético, né, que a gente está falando, de mudar o cabelo, de, inclusive, é isso, né, de mostrar para as pessoas como é que ela gostaria de ser reconhecida. Então, isso tudo já é um processo de transição. E é tão importante quanto a questão da cirurgia. Com certeza. E muitas vezes, nem sequer a cirurgia a pessoa tem desejo de fazer. Verdade. Então, a pergunta de Zeca foi, qual é o momento mais apropriado para a pessoa fazer esse processo de transição? Porque ela pode se arrepender depois. Bom, quando envolvem questões aí de alterações físicas, aí a gente precisa ter mais cuidado, que é o que Lívia disse. Quando a pessoa é maior de idade, já passou pelo acompanhamento multiprofissional e está certa de que ela está se submetendo a um procedimento irreversível. Nesse momento, é que a questão da transição é mais indicada. Agora, no nível da transição social, que é a questão das roupas, do nome, do pronome, pode ser feita em qualquer idade, porque se a pessoa depois se arrepende ou está confusa nesse sentido, não existem tantas dificuldades aí, em termos mesmo objetivos, dela botar atrás. Exato. Então, a gente tem que ver de que transição está se falando. Exato. Principalmente na infância, né? Às vezes vem uma preferência, por exemplo, de um menino por preferência por boneca, vestido, coisas do tom rosa, por exemplo, que assusta muito os pais. E às vezes não passa daquilo, fica só uma fase, depois a criança já se interessa por outras coisas, né? Ou então aquilo fica persistente e aí começa a aparecer em outros contextos, não só em casa. Então aí o pai vai começando a acolher, vai começando a conversar com os professores, vai procurar um acompanhamento tanto para a criança quanto para os próprios pais, né? Então, é uma coisa que, como a gente fala, né? Do espectro, desde o social, desde as preferências, até a cirurgia, que é o último passo. Uhum. E aí recebemos um elogio. Muito bem-vindo, tá? É muito bacana saber que em Salvador já tem um serviço assim, estruturado para esse perfil de pacientes. É um elogio de psiquiatra. Ah, obrigada. E aí acho que até é importante a gente falar um pouquinho sobre o núcleo para quem não conhece, né? Então, é um núcleo recente aqui na clínica que a gente criou. Lívia é a coordenadora do núcleo de sexualidade, que é composto por 2 psiquiatras, Lívia e Paula, e 2 psicólogos, eu e o Wellington. A gente trabalha nesse sentido da saúde mental, que a gente já apresentou aqui um pouco para vocês a proposta para pessoas trans, mas a gente não trabalha somente com pessoas trans, né? Exato. Até porque gênero e sexualidade todas e todos nós temos enquanto seres humanos, é uma questão que está aí para todo mundo. Agora, a proposta do núcleo é que sabemos que existem especificidades, demandas de cada população. A população LGBT tem suas demandas particulares, pessoas cis, hétero, tem outras questões, e aí a gente está atenta e preparada também, não é? Tecnicamente, para esse atendimento. Exatamente. A nossa equipe de recepção também já está toda treinada, né? O pessoal do administrativo. Então, como a Lara falou, né? A gente trabalha com essa parte da transexualidade, mas também outras questões da sexualidade também. Então, questões psicológicas relacionadas à disfunção sexual, alterações do orgasmo, né? Falta de orgasmo, ejaculação precoce, a gente também trabalha com isso. As parafilias, que a gente chama também, né? Os transtornos parafílicos, que são aqueles desejos por coisas que são consideradas atípicas, né? Ter relação sexual com objetos, por exemplo, né? Então, que muitas vezes causa muito sofrimento. Compulsão sexual também é uma coisa que a gente trata bastante na nossa clínica. Então, a gente trabalha com muita coisa. E até demandas mais corriqueiras, como problemas conjugais, que é algo que aparece muito. Isso também fala sobre a sexualidade, Isso. Não é? Então, só para vocês saberem aí que existe muita coisa no campo da sexualidade e nós temos essa oferta. É isso aí. Temos aqui mais uma pergunta de Zarelli. Como o mercado de trabalho deve acolher essas pessoas?
Essa é uma pergunta essencial também, Zarelli, porque de todas as vulnerabilidades que a gente tem falado aqui, o do trabalho é uma também que é muito acentuada para pessoas trans. Porque como existe muito esse preconceito e esse tabu de reconhecimento nos espaços, muitas vezes são pessoas que não passam em processos seletivos ou que nem chegam a procurar processos seletivos para evitar constrangimentos. Então, a gente vê uma taxa alta de pessoas trans, principalmente mulheres trans, em trabalhos como a prostituição. Sim. Ou trabalhos informais. E as empresas, em geral, também precisam se atentar para se estão preparadas ou não para receber esse público, não é? Se tem um projeto, inclusive, de inclusão aí, de renda, de cidadania nas suas empresas, nas suas equipes, para poder trazer essas pessoas para fora, na verdade, da marginalidade. Exato. Porque vem essa dificuldade do acesso ao mercado de trabalho, ela vem desde lá atrás, quando as pessoas trans abandonam a escola por conta do preconceito, por causa de problemas familiares, né? Às vezes são expulsos de casa e precisam, né, trabalhar na rua, enfim. Então, é uma coisa que vem de lá de trás. Então, se a gente pensar que existe tanta possibilidade para essas pessoas, né? Por que separar se é cis, se é trans, se o trabalho não, se aquele trabalho específico não envolve exatamente um gênero? Né? Então, são coisas para as empresas pensarem. E aí, como isso da renda acaba repercutindo em outras questões, porque como é que faz para procurar serviços de saúde se essa pessoa, por exemplo, não tem condições de pagar e ela vai procurar no SUS, mas as filas do SUS muitas vezes estão superlotadas. Então, mas como é que faz para acessar um serviço privado se não tem a condição de pagar? Então, olha como as coisas vão aí se desenrolando e acabando trazendo mais vulnerabilidade, né? A gente tem que pensar essas questões da educação, que a Lívia falou, do trabalho, da saúde mental, da saúde física, enfim, todas elas têm as suas especificidades nessa atuação. É isso aí. As perguntas estão chegando aqui toda hora, tô achando ótimo. Cláudio perguntou: a falta de apoio e orientação na infância e adolescência em casos de jovens com dificuldade na definição sexual pode causar distúrbios psíquicos? Sim, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas é importante a gente reforçar, né? Porque realmente, se a gente pensar que qualquer desconforto que a gente tem na vida vem muitas vezes do que a gente viveu na infância e na adolescência, imagine se existe um conflito desse tipo, né, com relação à sexualidade da criança. Então, e a identidade de gênero, na verdade, né? Então, se existe uma rejeição dessa criança, uma punição pela preferência dela e tal, o que a criança pode pensar? Poxa, ser do jeito que eu gosto de ser é errado, então eu faço coisas erradas, então eu não mereço ser querido por Deus, né? Então, muitas vezes vem essas questões religiosas também, a gente observa muito nas falas, né, das pessoas, de tipo assim, eu sou um pecado, eu só faço coisas erradas, enfim. Então, isso vai gerando uma culpa que pode lá na frente gerar transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, dificuldade de relacionamento, de emprego, enfim, bastante coisa. E aí, olha só como no final das contas a gente está falando de algo que perpassa todas as situações, que é a falta de reconhecimento pelo outro, da sua própria identidade. Se você não consegue um reconhecimento, como é que você acessa um trabalho, a saúde, um relacionamento amoroso, uma própria relação harmoniosa com a família? A gente sabe que as famílias têm suas turbulências, seus conflitos, mas imagine isso adicionado com o fato de que sua mãe, seu pai, seus irmãos não te reconhecem da maneira que você gostaria, que você se apresenta, né? Então, a questão do reconhecimento do outro aí, ela acaba trazendo efeitos muito mais nocivos, conforme essa pessoa vai crescendo aí ao longo da vida mesmo. E ter o apoio, mesmo que socialmente ainda exista muito preconceito, mas ter o apoio dentro de casa, de pessoas próximas, faz uma diferença imensa.
E quando a gente fala de apoio, a gente não está falando exatamente do estímulo, da aceitação, porque cada família, cada pessoa tem um limite também, né? Para ir entendendo, para ir processando essas informações. Muitas vezes para a família é muito difícil. Mas é a questão do acolher e respeitar, né? De dizer, olha, eu não sei o que é isso que você tem, mas eu quero aprender, né? Então, eu quero te escutar, me conte o que você está sentindo, o que você espera, vamos marcar um psicólogo, eu vou junto com você, né? Vamos ver o que o profissional vai dizer. Então, não necessariamente é você simplesmente aceitar tudo e acolher tudo, mas também você rejeitar completamente, é você pensar que a família é a primeira comunidade que a pessoa tem. E é a fonte de suporte emocional, de suporte financeiro, de assistência, de várias coisas. Se a pessoa não tem isso dentro de casa, vai ficar muito mais difícil para ela lidar com o mundo. Uhum. E aí, Lívia traz até algo que serve para todo mundo, pensar assim. Você não precisa necessariamente ter todo o conhecimento sobre transexualidade para poder respeitar uma pessoa trans. O simples fato de você estar aberto ou aberta a conhecer já é muita coisa. Então, por exemplo, uma coisa que é uma dúvida recorrente. Como é que eu faço? Como é que eu chamo? Como é que eu trato? Gente, se você não sabe, pergunte. É mais simples do que parece, certo? Então, se coloque aberta. Fale desde o início, reconheça a sua limitação. Eu não sei muito sobre, mas eu gostaria de saber, eu quero te acolher, é importante para mim te respeitar e entender como é para você. Me ajude a entender. E aí, exato, já começa uma rede de apoio a ser construída, independente de ser família ou até um serviço de saúde. Exato. Né? Começa ali do social, né? Você vê aquela pessoa e você não sabe, é homem, é mulher, é o quê? Às vezes a gente não consegue identificar. Então, qual é seu nome? Como é que você quer que te chame? Isso dá uma sensação de acolhimento, né? De suporte para a pessoa que é muito grande. Não é de, tipo, virar as costas. Né? Então, realmente, isso faz toda a diferença. Bom, a gente tem várias outras perguntas aqui. Certamente a gente gostaria de ficar conversando com vocês, mas a gente vai ter que encerrar por hoje a nossa live. Gostaria de agradecer muito a presença de todas e todos vocês, as colaborações. Espero que a gente tenha ajudado a desconstruir alguns preconceitos, desconhecimentos, mas alguns também ficam, porque esse é um tema inesgotável. E a ideia é que a gente siga mesmo aberta, não é? a conhecer mais sobre a diferença, sobre a diversidade. Não é? Lívia quer falar mais alguma coisa? Basicamente, fechando, né, concluindo o que Lara falou, a gente está à disposição, o Núcleo de Sexualidade, né, todos os outros profissionais da clínica também. E nosso objetivo é esse mesmo, continuar falando sobre o tema, desconstruindo, porque isso aqui não é só uma questão de saúde mental, é uma questão de sociedade também, né, de cultura. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né, e aprender nunca é demais. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, as perguntas, as interações, e nos colocamos à disposição. Espero que vocês possam aparecer e continuar acompanhando o trabalho aqui da Olist, tá? E só para reforçar, quem tiver interesse no nosso núcleo de sexualidade, a gente tem lá uma aba no site da clínica, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada.